Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre este livro que reúne duas novelas. São elas então A Última Névoa e A Amortalhada, publicadas respectivamente em 1935 e 1938. E essas novelas são dessa autora essa autora chilena, que é Maria Luísa Bombal, que tem uma obra absolutamente enxuta, ainda que de uma densidade pouco comum. Ao longo dessa minha leitura, não foi possível não lembrar de obras como, por exemplo, lá O Neblina, da Adalgisa Neri, que é um livro sobre o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. Ou ainda textos como, por exemplo, O Pero Páramo, que é um romance lá do Juan Rulfo. Isso para não falar dos diversos pontos de contato que a gente pode estabelecer aqui entre essas duas novelas e a obra da Clarice Lispector como um todo. No caso das aproximações entre esses textos e a obra da Clarice, é muito possível sustentar esse tipo de leitura graças, por exemplo, à exploração psicológica que nós temos aqui nessas obras da Maria Luísa Bombal. Quando a gente pensa também, por exemplo, na representação de mulheres de classe média que subitamente se veem ali enredadas em uma realidade que lhes é hostil, a gente observa isso aqui, assim como observa também nas obras da Clarice Lispector. E além disso tudo, em ambos os casos, nós temos aqui exemplos daquela narrativa mais intimista, que no caso aqui desta autora chilena, se afasta de todos aqueles pressupostos estéticos e temáticos da novela de la Tierra, que guardaria traços muito estreitos ali, que ligariam essa estética ao realismo do século XIX. Não sei se você sabe disso, mas tem um vídeo aqui no canal em que eu falo um pouco sobre o modernismo tardio na literatura latino-americana. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, caso você não tenha visto, veja. Por quê? Naquele vídeo eu comento um pouquinho mais sobre o que vem a ser essa novela de la Tierra. Mas enfim, no caso das aproximações entre essa obra e a obra lá do Juan Rulfo, eu fiquei pensando bastante aqui na confusão que se estabelece em ambos os casos entre os vivos e os mortos, entre a verdade e a mentira, e entre essas várias vozes que vão se unindo para poder ali narrar uma mesma história. Isso acontece lá no Pero Páramo e isso vai estar presente aqui, sobretudo em A Amortalhada, que é a segunda novela aqui reunida. E no caso da Adalgisa Neri, que é a autora de Neblina, como eu já falei, já tem um vídeo sobre este romance aqui no canal, me parece que o principal ponto de aproximação entre essas duas autoras foi possível graças a essa narrativa da Maria, ou melhor dizendo, a essas narrativas da Maria Luísa Bombal, em que nós temos aqui alguns elementos que diluem a realidade objetiva que parece estar sempre ali ameaçada por essa dissolução. E essa dissolução acontece de vários modos, né? Ela acontece por vários meios, como por exemplo, por meio da passagem do tempo, e esse é um tempo que é completamente maleável, que ora avança, ora recua de uma frase para outra às vezes. Essa dissolução acontece também por meio da ação de uma névoa e mesmo da ação aqui da água, que em vários momentos acaba aparecendo ao longo dessas narrativas, e tanto a névoa quanto a água acabam tornando as coisas completamente difusas, completamente turvas. Além disso, essa dissolução acontece, sobretudo no caso da segunda novela, por meio da morte, que é vista aqui como um ponto de partida para a vida, assim como acontece lá em Neblina. Essa dissolução acontece por meio da solidão, da ambiguidade, do jogo que se estabelece aqui entre o silêncio e o silenciamento, que não são a mesma coisa, é sempre bom lembrar disso. Essa dissolução acontece por meio do apagamento das fronteiras que separam o real e o irreal, e daí você pode dar a essa irrealidade o nome que você bem quiser, você pode chamá-la de sonho, de delírio, de fantasia, de fantasmas, de mentira, de imaginação, de desejo, de ficção também, e por aí vai. Essa dissolução também acontece por meio da indistinção que acontece entre o sonho, ou melhor dizendo, entre o sono e a vigília. Essa dissolução acontece por meio de uma realidade objetiva que vai se eivando pela subjetividade aqui dessas personagens, que são, na maioria das vezes,
distantes até de si mesmas, elas são estrangeiras até para si mesmas. E uma coisa muito interessante, sobretudo quando nós pensamos na narradora da primeira das novelas aqui reunidas, é que ela tem que perder a forma física para poder ali se parecer com uma outra pessoa, e eu já vou falar mais um pouquinho a mais sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, essa dissolução que nós acompanhamos aqui e que também está lá no Neblina da Dalgisa Neri, acontece por meio desses ambientes aqui que são descritos como sendo sempre bucólicos, afastados, e esse afastamento espelha muito bem o isolamento das próprias personagens. Esses ambientes, esses lugares são sempre nebulosos, cheios de nevoeiros, de neblinas, com bosques ali completamente fechados, com casas abandonadas ou casas isoladas, com ruas que não dão para lugar nenhum, com uma realidade extremamente labiríntica que vai se desvelando a essas personagens aqui. Essa dissolução também acontece por meio da indefinição do tempo e do espaço, que vai ser uma coisa que vai estar presente em ambas as novelas, assim como da atmosfera que vai cercando cada vez mais esses personagens. Isso para não falar, evidentemente, da névoa, não é, como sugere o título da primeira novela. E essa névoa, ela vai envolvendo a casa dessas pessoas, e a névoa acaba se tornando, por conta dessa sua onipresença, quase que uma espécie de personagem que vai aos poucos se instalando e aumentando a sensação de isolamento, de prisão e de angústia dessas personagens. E essa mesma névoa vai borrando então os limites entre a subjetividade dessas personagens e a descrição objetiva da realidade, assim como vai borrando também os limites entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, quando a gente pensa na segunda novela. Tudo isso acaba fazendo com que nesses textos seja muito difícil definir e perceber o que é o real e o que não é real aqui. E o curioso é que essa névoa, que vai ser uma figura onipresente aqui em ambas as narrativas, e que é, portanto, um elemento absolutamente natural dessas paisagens aqui descritas, essa névoa ela vai aos poucos ganhando ares sobrenaturais, justamente porque a gente não sabe muito bem se um determinado personagem está vivo ou se ele está morto. E isso vale para ambas as narrativas. E por que que isso se relaciona com a névoa? Porque é graças a ela que essa indistinção começa a se acentuar. E claro, essa mesma névoa acaba se tornando mesmo a materialização do aprisionamento psicológico e familiar dessas protagonistas aqui, que são ambas mulheres catatônicas, aprisionadas ali em uma vida sem qualquer perspectiva de futuro. E essa ideia de uma imobilidade que vai ali aprisionando essas personagens, de uma imobilidade que faz com que elas não consigam transitar por determinados espaços, também está presente em ambas as novelas. Porque mesmo quando a gente pensa na primeira narradora, né, na narradora da primeira novela, apesar dela ficar perambulando por vários lugares, ela não consegue, em momento algum, sair dos limites da propriedade do marido, e ela acaba sendo ali aprisionada por essa névoa que paralisa até a sensação da passagem do tempo. Então é muito interessante observar que, graças a esse elemento da natureza, essa personagem se vê ali enredada naquela realidade familiar. E no caso da segunda novela, essa imobilidade, essa falta de trânsito, acontece graças à própria morte, porque a personagem principal e por vezes narradora da segunda novela, a tal da amortalhada do título, é uma mulher que está ali em algum ponto indeterminado entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tudo isso, né, todas essas questões de indistinção, todas essas questões de esboroar as fronteiras entre um agente e outro, acaba se aliando muito bem ao projeto gráfico dessa edição aqui, porque tanto a capa, ela tem esse ar meio enevoado, digamos assim, e também as páginas deste livro são meio acinzentadas, então isso dá
essa ideia de dissolução que está contida na própria narrativa e que é construída por meio aqui de técnicas que podem ser associadas ao impressionismo, ao cubismo e até mesmo ao surrealismo. Então, de tão imagéticas que são essas narrativas que são criadas aqui por essa autora, isso acaba acontecendo porque a Maria Luísa Bombal consegue manejar muito bem essa prosa poética e alguns recursos muito específicos da língua, né? Como, por exemplo, lá, o uso do discurso indireto livre e por aí vai. Inclusive, todas essas técnicas estéticas e linguísticas acabam criando imagens poéticas que, ao se sobreporem, conseguem engendrar muito bem todas essas narrativas aqui contidas. Muito bem, postas todas essas coisas, do que vai falar então a primeira novela, que é aqui A Última Névoa. Ela vai tratar de uma mulher que nos narra em primeira pessoa e se vê ali aprisionada em um casamento arranjado com o próprio primo, que ainda está perdidamente apaixonado pela ex-mulher que morreu há pouco tempo. Então, para poder agradar a esse marido, essa narradora, que nunca diz o seu nome, acaba fazendo de tudo, não apenas para poder substituir essa defunta, mas também para poder se parecer cada vez mais com ela. Ou seja, essa narradora aqui da primeira novela vai aos poucos se anulando, ela vai aos poucos se tornando um simulacro dessa mulher já morta, quase como se ela estivesse aqui mesmo interpretando um papel de fantasma nesse casamento. Tudo isso poderia muito bem continuar assim, não fosse essa narradora cometer em um determinado momento da vida dela um adultério. Só que o clima de irrealidade dessa primeira novela é tão grande que nem essa narradora e nem nós mesmos conseguimos ter certeza se aquilo de fato aconteceu ou se aquilo foi só um sonho, um delírio, uma fantasia e por aí vai. Só que no fim das contas, me parece que o nível de realidade desse fato, que é o adultério dessa personagem narradora, é completamente irrelevante, porque o que importa mesmo é entender as consequências psicológicas desse evento, que é investido ali de uma grande carga simbólica que se estende cada vez mais na medida em que essa narrativa avança. Isso porque, no fim das contas, esse caso extraconjugal foi a única coisa que de fato apontou para essa narradora uma saída para um meio de se libertar de toda aquela situação em que essa mulher se via sendo obrigada a atuar como uma morta. E toda essa incerteza acaba se potencializando ainda mais graças àquela névoa toda que começa a dissolver todas as coisas. Sobre isso, tem um trecho aqui na página 23 dessa minha edição, que antes que eu me esqueça foi publicada pela Kozak Naif, eu não sei se é fácil ainda de encontrar, mas enfim. Na página 23 existe um trecho sobre essa névoa que vai dissolvendo as coisas, em que é dito o seguinte: a névoa comprime cada dia mais a casa. Já fez desaparecer as araucárias, cujos galhos batiam na balaustrada do terraço. Ela se infiltrava lentamente na casa, no meu quarto, apagando a cor das paredes, o contorno dos móveis, entremeava-se no meu cabelo e aderia ao meu corpo, desfazendo tudo. Então veja que aqui nós temos mesmo a ação corrosiva dessa névoa que vai dissolvendo as fronteiras dessa realidade conhecida pela narradora. Muito bem, esse é basicamente então o enredo da primeira novela. No caso de A Amortalhada, que é uma narrativa que se constrói por meio de diversos discursos, de diversas vozes que vão se entrecruzando, se aproximando, se distanciando e se sobrepondo. Mas enfim, dentre essas várias vozes então que compõem este segundo relato, nessa segunda novela, e se destacam a voz da personagem principal, que é a tal da Amortalhada, e que narra principalmente os eventos do passado, e de um narrador distanciado em terceira pessoa, que narra os eventos do presente. E o interessante é que, a todo momento, esses dois tempos se influenciam mutuamente graças ao jogo que se estabelece entre essas duas vozes. Então, é quase como se o presente fosse determinado pelo passado, assim como o passado fosse determinado pelo presente. Outra coisa muito interessante sobre essa segunda novela aqui é que
algo nela acaba aproximando esse texto de toda aquela tradição da literatura fantástica latino-americana, porque em A Amortalhada nós acompanhamos a história de uma mulher que, apesar de estar morta, ainda tem uma relativa consciência sobre as pessoas ao seu redor que estão ali para poder se despedir dela durante o velório. E é justamente neste momento que eu me lembrei bastante lá do romance da Dalgisa Neri, que eu já mencionei aqui para vocês, que é o Neblina. Então, se num primeiro momento havia aqui um elemento que turvava as memórias da narradora lá quando nós pensamos na primeira novela, nessa segunda novela, em A Amortalhada, nós temos um amante que acaba interferindo diretamente no modo como esta personagem narradora aqui acaba se relacionando com este marido, por quem ela começa a nutrir um sentimento que mistura amor e ódio. Então é muito interessante como, em ambos os casos, nós temos presenças ali que começam a interferir diretamente na realidade objetiva dessas duas protagonistas aqui, dessas duas novelas. Outra coisa que acaba aproximando esses dois textos é essa busca por uma desagregação total que vai se acentuar mesmo nessa segunda novela, ainda que não seja realizável, ainda que não seja possível. Sobre isso, essa segunda novela, que termina na página 178, se encerra do seguinte modo: a amortalhada não se sentiu nem um pouco tentada pelo desejo de se erguer. Sozinha, poderia por fim descansar, morrer. Tinha sofrido a morte dos vivos. Agora, ansiava pela imersão total, a segunda morte, a morte dos mortos. Então, no fim das contas, em ambas as novelas, nós estamos aqui diante de personagens em fuga constante de algo que as aprisiona. Seja lá aquele casamento um pouco estranho em que a personagem protagonista da primeira novela deveria lhe fazer às vezes de uma defunta, seja nessa segunda novela em que a defunta começa a se desdobrar ali em memórias e perceber que ela deveria se desvencilhar, fugir mesmo daquela sua família. Sobre esse movimento de fuga dessas personagens, na página 207 aqui dessa minha edição, no texto que faz às vezes de pós-fácil a essas novelas, é dito o seguinte: as mulheres criadas pela autora aceitam esse destino trágico e doméstico, agarrando-se bovarianamente ao sonho romântico de um encontro ideal como única possibilidade de fuga. Então essa ideia de personagens que se colocam entre o real e o ideal vai ser algo que vai permear ambas essas narrativas, e justamente por conta disso eu indico fortemente essa leitura, sobretudo para você aí que, assim como eu, gosta lá de Clarice, gosta de Pero Páramo, gosta lá, por exemplo, do Neblina da Dalgisa Neri. Enfim, se você gosta dessas narrativas mais intimistas, acredito eu que você deveria olhar com um pouco de atenção para este livro. Caso eu encontre o link para ele lá na Amazon, eu vou deixar lá embaixo, e comprando pelo link você me ajuda e todo mundo fica feliz, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!